setembro. Jornal das 10 com a Beatriz Félix e Beatriz. Marcelo Rebelo de Sousa já saiu do Hospital de Faro, recebeu alta hospitalar depois de uma indisposição. O ex-presidente da República terá sofrido um quadro de lipotimia que pode ter tido várias causas, incluindo uma situação de jejum prolongado, calor ou até mesmo desidratação. Ora, à saída do hospital, há poucos minutos, Marcelo Rebelo de Sousa diz estar bem. Sinto bem. Vai continuar a ir à praia? Sim, espero ir à praia, claro. Obrigado. Os cuidados especiais? Vamos a ver. Eu hoje tive um dia muito intenso de praia e de facto foi um exercício físico num dia quente, grande, e portanto vou ter cuidado acrescido em matéria de hidratação. Marcelo Rebelo de Sousa saiu do hospital depois da hora de jantar e foi à saída que agradeceu também a prontidão do Serviço Nacional de Saúde. Queria agradecer muito ao INEMA pela prontidão e eficiência. Queria agradecer muitíssimo também ao hospital, a direção clínica, o responsável clínico que acompanhou e todo o pessoal. Foram vários exames que foram feitos e, portanto, por isso demorou este tempo todo, mas revelando uma preocupação de escrutínio que é prestigiante para o Serviço Nacional de Saúde. Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações aos jornalistas, o ex-presidente da República está de férias, vai continuar em Monte Gordo, no Algarve. E o eclipse solar já lá vai, mas o momento vai ser recordado e foi também aplaudido por muitas pessoas em diferentes partes do país. Diferentes locais, como por exemplo Rio de Honor, que foi o local de Portugal continental, em que o eclipse foi visto quase na totalidade. Um momento que aqui na Rádio Observador foi relatado em direto pela voz do repórter do Observador, Martim Andrade. Estes últimos minutos isto escureceu de uma forma que ninguém estava à espera aqui agora. Faz um silêncio total, porque o sol está a dar as últimas de brilho e, portanto, as pessoas agora estão a correr de um lado para o outro, a começar a tirar os óculos, apesar de ainda haver alguma luz. As pessoas já começam a tirar os óculos, mas, de facto, já se faz quase noite. Segundo as contas aqui de um astrónomo que aqui está, não vão ser 26 segundos, vão ser apenas 18. E já está total. Ouvem-se aplausos, ouvem-se pessoas a celebrar, apitos, tudo, e vê-se uma coroa linda do Sol, que está à frente, a Lua está à frente do Sol. Está uma loucura aqui, isto é impressionante. E está muito escuro? Está muito escuro e a temperatura baixou muito ou não? Está totalmente escuro, vê-se, baixou muito, estava um calor que não se podia antes, agora agora sim está agradável, dá para olhar para o Sol nitidamente. Aliás, para o Sol não, porque o Sol está tapado pela Lua, mas vê-se uma coisa inacreditável. Vêem-se estrelas no céu, as montanhas todas bem iluminadas com aquele gradiente de laranja, amarelo, que é característico, e o Sol já começa a aparecer outra vez, que já nem se pode olhar bem com o mesmo descuido que dava para ver a mesmo os agora, tais 17 segundos. mas foi mesmo inacreditável. É o relato do repórter Martim Andrade, a partir de Rio de Honor, em Bragança, poucos minutos antes das 7h30 da tarde, onde o eclipse foi acompanhado por aplausos daqueles que também por lá estavam a assistir. Este eclipse já passou, outro como este, só dentro de 118 anos, em outubro de 2144. Noutros temas, o Presidente da República, António José Seguro, lamentou a morte do antigo Presidente da Cáritas, Eugênio Fonseca, tinha 69 anos. E era atualmente Presidente da Confederação Portuguesa de Voluntariado. Numa nota publicada no site oficial da Presidência da República, António José Seguro enalteceu o exemplo de cidadania, convicção, humanidade e sentido de bem comum. Eugênio Fonseca, antigo Presidente da Cáritas, morreu aos 69 anos. Hoje, a atual Presidente da Cáritas Portuguesa, Rita Valadas, em declarações à Rádio Observador, relembra Eugênio Fonseca como um homem que deixou uma marca e que se dedicou sempre aos mais vulneráveis. Eugênio Fonseca foi um homem que se dedicou sempre aos mais vulneráveis, sem um propósito de classificar os mais vulneráveis. Foi mesmo
para agir em favor das dificuldades que ele foi acompanhando com as equipas com que trabalhou e que identificaram as fragilidades do tecido social e das necessidades de agir em favor dos mais desfavorecidos. Rita Valadas, em declarações à Rádio Observador, a Presidente da Cáritas disse ainda que está prestes a ser lançado um livro sobre as missões de Eugénio Fonseca na organização. Segundo Rita Valadas, este é um livro que teve também a ajuda do ex-presidente. Noutras reações a esta morte, o PS lamenta, diz que Portugal perde uma voz profundamente comprometida com a solidariedade e dignidade humana. Na atualidade internacional, as autoridades croatas estão a ponderar fazer buscas noturnas para encontrar 2 dos 4 portugueses que ainda estão desaparecidos. Continuam assim por encontrar essas 2 pessoas depois do incidente que aconteceu esta madrugada quando o grupo de portugueses se encontrava num barco insuflável a remos, foi apanhado no meio de uma tempestade. Os meios de comunicação croatas citam o coordenador de resgate do Centro Nacional de Coordenação de Busca e Salvamento no Mar, Mirko Razic, que diz que as buscas pelos 2 homens desaparecidos no mar continuam e que as equipas de resgate não perdem a esperança de encontrá-los com vida. Depois do fim das buscas diurnas, ficou por tomar a decisão sobre se vai haver uma missão de resgate noturno. As autoridades croatas dizem que estão dispostas a isso. Ainda assim, os serviços de resgate continuam a acreditar num desfecho favorável, já que tanto a temperatura da água como a idade dos desaparecidos acabam por dar motivos às autoridades para ter esperança de encontrá-los com vida. E os Estados Unidos devem retirar-se do Iraque até ao final de setembro. Funcionários norte-americanos avançam à Associated Press a saída definitiva das tropas americanas até ao final do próximo mês. A esta agência de notícias, um oficial diz que os Estados Unidos, o Iraque e os restantes parceiros obtiveram um enorme sucesso na derrota do Estado Islâmico e que cabe agora às forças de segurança iraquianas liderarem a luta contra os terroristas no Iraque. A presença americana no território iraquiano tem sido constante desde o ano 2003, quando se invadiu o país, para depor o então presidente Saddam Hussein. No entanto, desde o ano passado, os Estados Unidos apenas se têm concentrado na região do Kurdistão iraquiano devido à redução da ameaça terrorista. Ora, o primeiro-ministro iraquiano terá reunido-se com o comandante do Comando Central dos Estados Unidos e acordar o dia 30 de setembro como a data final para o fim da missão militar de combate ao terrorismo no Iraque. No desporto, o Benfica defronta amanhã o Hearts na terceira pré-eliminatória da Liga Europa. O treinador dos encarnados está confiante num bom resultado. Depois de ter vencido na primeira mão da eliminatória por 6-1, as Águias vão voltar a encontrar o clube da Escócia, mas desta vez em casa do adversário. Na conferência de imprensa da antevisão, o treinador do Benfica, Marco Silva, diz que não existem jogos iguais, mas afirma que a equipa está confiante na vitória. Marco Silva diz que o objetivo é conseguir chegar aos play-offs da competição e que para isso não pode haver erros. Amanhã naturalmente será um jogo diferente, com uma história diferente e que nós queremos e ambicionamos que tenha o mesmo tipo de resultado para nós. A vitória é com esse objetivo que aqui estamos com um resultado que nos dá a estabilidade e a confiança para encarar de uma forma muito positiva, mas não nos pode dar facilitismos nenhuns, porque será o primeiro passo para errarmos e nós não queremos errar, queremos ser objetivos naquilo que queremos. É óbvio que o objetivo é estar nos play-offs. São as declarações do treinador do Benfica na antevisão do jogo com o Hearts, que acontece amanhã às 7h45 aqui na Rádio Observador. Está preparada uma emissão de desporto para ouvir com o relato e análise em direto. A fechar, Beatriz, que outros temas estão em destaque? A Rede Energética Nacional diz que o equilíbrio do sistema elétrico foi assegurado durante o eclipse. Em comunicado, a REN informa que o equilíbrio foi garantido essencialmente pela produção hidroelétrica e pela produção de gás natural em centrais de ciclo combinado. Ora, a empresa sublinha que Portugal se manteve numa posição exportadora, com fluxos entre os 100 e os 275 megawatts de exportação. Esta tarde assistimos a um eclipse do Sol na maior parte do continente, algo que já não acontecia desde 1912.
2012, o próximo só daqui a 118 anos. Falamos também do Festival Eurovisão da Canção, que anuncia alterações nas regras. A partir de agora, o país vencedor não pode organizar o festival se estiver em guerra ou dentro de um conflito armado. A atualização das regras é interpretada como uma reação à presença de Israel no concurso. Os organizadores da Eurovisão, citados pela agência noticiosa France Press, explicaram que, caso a emissora vencedora esteja num conflito armado, numa situação geopolítica sensível ou em qualquer outra situação que afete de forma significativa a segurança ou estabilidade do Estado ou região circundante, vai ficar inelegível para poder acolher o festival. A BBC adianta também que a alteração foi aprovada com a auscultação das emissoras participantes, isto depois da edição deste ano do festival, que aconteceu em Viena. Notícia de fecho do Jornal das 10. Este programa tem o apoio de BetClick.